Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, tome o seu assento. Meus queridos irmãos, eu estou muito feliz pela oportunidade que Deus está me concedendo hoje de estar aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor nosso Deus, oferecendo meu culto ao Senhor nosso Deus. Eu estava dizendo ao Senhor: Senhor, que privilégio oferecer o meu culto ao Senhor hoje aqui em Maceió, nas Alagoas. Que coisa linda, glória a Deus. Um lugar tão lindo que nós amamos, e desfrutar, irmãos, da fidalguia do pastor Orisvaldo. Eu disse esta manhã aqui aos irmãos que a fidalguia dele é tão grande que constrange até a rainha da Inglaterra, que está acostumada com fidalguia, né? E a irmã Vaninha, toda a sua família, o ministério, os irmãos tão queridos, tão amáveis, é tão gostoso que eu disse ontem aos irmãos: só tem uma coisa ruim aqui, é a hora de ir embora. Que a gente não quer ir embora, quer ficar aqui. Eu trago aos irmãos saudações dos nossos irmãos que estão servindo ao Senhor Jesus ali no campo missionário. Tenho a alegria de estar acompanhando o pastor João Luiz e a irmã Jaqueline, que são missionários, são brasileiros, ele alagoano, ela mineira de Poços de Caldas, e nós dizemos que Poços de Caldas é uma Minas que pertence a São Paulo, né? Porque é tão pertinho de São Paulo que eu acho que nem quem nasceu e cresceu em Poços de Caldas se considera mineiro, né? Vai mais a São Paulo do que a Belo Horizonte. E eles estão fazendo um trabalho extraordinário para o Senhor nosso Deus ali na cidade de Nova York. Você sabe que a cidade de Nova York não é uma cidade fácil de trabalhar. As pessoas acham que os Estados Unidos é muito fácil de trabalhar, porque é um país muito evangelizado. Irmãos, é um país de primeiríssimo mundo. O pastor Severino Pedro da Silva, de saudosa memória, obrigado, meu irmão, ele dizia que os Estados Unidos não são um país de primeiro mundo. Os Estados Unidos não é país de primeiro mundo, é o primeiro país do mundo, ele dizia, né? Então, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, lá tudo é de primeiro mundo, inclusive os demônios, né? Os demônios lá também são demônios de primeiro mundo, né? Nos Estados Unidos até o diabo é endemoniado, né? Então não é muito fácil trabalhar ali. Mas o Senhor Deus tem nos dado graça, e nós vamos trabalhando, orando, e Jesus está salvando os pecadores. Jesus está batizando os crentes no Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo tem colocado no nosso coração a esperança viva de sermos arrebatados. Fiquei feliz de encontrar aqui o nosso tradutor de Libras, que também cooperou conosco lá nos Estados Unidos, e encontrá-lo aqui foi uma alegria especial ao meu coração. Eu queria pedir licença ao pastor, e com a autorização do pastor, eu queria convidar minha esposa para me ajudar no piano. O Senhor nos deu uma canção há muitos anos atrás, quer dizer, não muitos anos atrás, né? Alguns anos atrás, eu não tenho tantos anos assim também. E é um hino missionário, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite, para que, quem sabe, o Senhor toque no seu coração e você seja despertado para a missão pelo Espírito Santo de Deus. Isso é dó maior ou é ré maior? Muitos estão aguardando a semente, muitos outros instrumentos, por favor, se quiserem nos ajudar, por favor, vá buscar. Quanta dor está sofrendo esta gente. Cristo pergunta quem por mim irá. Não quebranta o teu coração, ver as almas que chorando estende a mão. Desperta hoje antes que seja tarde, antes que a porta venha a se fechar. Vai buscar as almas que com sangue eu comprei. Vai, te provarei que sou contigo ali também.
vai levar o pão àqueles que famintos estão. Leva a semente e traz cheia a mão. Leva a semente e traz cheia a mão. Quer ver como ele fica bonito, mais bonito com um tom acima? Glória a Jesus. Muitos estão aguardando a semente, muitos precisam que alguém vá buscar. Ah, quanta dor está sofrendo esta gente. Cristo pergunta: quem por mim irá? Não quebranta o teu coração, ver as almas que chorando estendem a mão. Desperta hoje antes que seja tarde, antes que a porta venha a se fechar. Vai buscar as almas que com sangue eu comprei. Vai, te provarei que sou contigo ali também. Vai levar o pão àqueles que famintos estão. Leva a semente e traz cheia a mão. Leva a semente e traz cheia a mão. Glória a Deus, muito obrigado aos nossos queridos irmãos músicos, a minha querida esposa. Glória a Jesus. Eu agradeço a Deus porque a irmã Mabel e eu temos 36 anos de casados. E nós nos casamos muito depressa, foi apenas 6 anos de namoro e já casamos. Então faz 42 anos que ela é profundamente apaixonada por mim. Arriado os 4 pneus e o step, eu nem ligo. Mateus capítulo 9, vamos à palavra de Deus em nome de Jesus? Amém. Hoje é um culto missionário, eu fico feliz porque eu sou missionário, não é? Glória a Jesus. Capítulo 9, versículos 35 a 38, eu quero agradecer de coração a confiança do pastor Isvaldo em nos ceder a oportunidade para compartilhar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Se você não souber onde fica, atenda o apelo da escola dominical. Glória a Deus. Estamos juntos? Amém. Mateus capítulo 9, versículos 38. Eu esqueci que eu tenho que ler na minha Bíblia aqui também. Onde é que fica mesmo, Mateus? Diz assim a santa palavra de Deus. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós, quando falamos de missão, o nosso coração se move. Alguém que foi missionário, que é missionário, sabe que alguém que foi missionário nunca deixa de ser missionário. O Senhor Jesus Cristo nos mandou fazer missões até os confins da terra, mas Ele disse: começa em Jerusalém.
Começa onde você está. E eu tive o privilégio de nascer na casa de um pastor. Quando eu nasci, o meu pai já era pastor. Eu cresci no culto doméstico em casa. Eu sou filho de um casal que se casou muito novo. A minha mãe já dorme no Senhor desde o ano passado, e o meu pai e a minha mãe nos criaram com muito carinho, com muito amor, mas também com muita alegria, porque eles eram muito jovens e nos criaram. Eu sou o quinto filho, quando eu nasci, o meu pai tinha 25 anos de idade, era ainda muito jovem e já tinha muitos filhos. Nós somos filhos de pais jovens, e o meu pai era um obreiro jovem, muito alegre, muito dinâmico, um homem cheio de Deus. E a minha mãe sempre teve o cuidado de fazer cultos domésticos conosco em casa, e o meu pai nos ensinava sempre a palavra de Deus. E na nossa adolescência, já me lembro de ir para a escola com folhetos da palavra de Deus dentro da minha mochila, para distribuir no caminho da escola, na volta da escola. Na juventude nós saíamos para evangelizar, e aí sim nós estávamos pregando em Jerusalém, pregando nas ruas, nas praças em São Paulo, na Praça da Sé, na Praça da República, fazendo cultos em alguns largos, e pegando ônibus e evangelizando dentro de ônibus e hospitais, e visitando. E a nossa paixão sempre foi a evangelização e ganhar almas para o Senhor Jesus. Missão é um tema que realmente envolve a nossa alma, o nosso coração. As almas perdidas são, na verdade, a maior paixão da nossa vida. Eu acredito que você e eu só estamos vivos porque Deus ama aos perdidos. Se você disser para mim: olha, eu acho que eu estou vivo porque eu amo a Deus, porque eu adoro a Deus, eu vivo para adorar a Deus. Não. Se fosse só para adorar a Deus, o Senhor já teria te levado para o céu, porque lá no céu nós vamos adorar a Deus de uma maneira completa, perfeita. Aqui nós ainda temos as nossas imperfeições, mas lá no céu nós vamos adorar a Deus de maneira perfeita. Na verdade, a única razão de você e eu estarmos vivos, e quando digo você, digo vossa mercê, obrigado pastor pela aula, né? Quando nós adoramos a Deus, quando nós servimos a Deus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e Ele nos conserva em vida aqui na terra, é porque Deus ama aos perdidos, e está investindo a sua vida e a minha vida para alcançar os perdidos. Aleluia. Tudo que nós fazemos na obra de Deus, quando cantamos, quando louvamos, quando adoramos, quando recolhemos as ofertas, quando saímos, quando pregamos, quando damos estudos bíblicos, quando discipulamos, tudo que nós fazemos tem um alvo e tem um objetivo único e maior: é alcançar os perdidos para Deus, é dizer às pessoas que Deus se importa com elas, que o Senhor Jesus Cristo se importa com elas, é dizer às pessoas que Jesus as ama, e que Deus entregou o Senhor Jesus Cristo para vir ao mundo e morrer crucificado na cruz do Calvário, e verter o seu sangue, para que os nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos ter vida eterna. Irmãos, eu falei isso numa igreja presbiteriana, até língua estranha eles falaram. Eu só ouvi um glória a Deus aqui. Eu vou repetir. Eu estou contando a história da sua salvação. Se não fosse o que eu vou dizer agora, você estaria absolutamente perdido, perdida, frustrado, frustrada, infeliz, sem gozo na alma, e nem estaria aqui. Mas um dia, o Senhor Jesus Cristo entregou-se à morte na cruz do Calvário, e verteu o seu sangue, para que você e eu pudéssemos ser perdoados nos nossos pecados, e ter vida eterna, em nome do Senhor Jesus. No dia que nós nos acostumarmos com esta mensagem, e ela já não fizer mais diferença na nossa vida, nós precisamos aceitar Jesus outra vez. Toda vez que falar que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, dê um glória a Deus, mesmo que não dê para dar fora da máscara, dê na sua alma um glória a Deus bem grande, porque esta é a história da maior vitória da sua vida, a salvação da sua alma. Glória ao nome do Senhor Jesus. Existem muitas coisas importantes e bonitas que nós poderíamos falar a respeito da missão. Eu quero ter muito cuidado com o tempo nesta noite, e eu gostaria de falar apenas sobre 3 temas da missão. Os 3 maiores temas da missão. O primeiro, a maior necessidade das missões. O segundo, a maior oportunidade das missões.
E o terceiro, o maior desafio das missões. Nós acabamos de ler a palavra de Deus e o Senhor Jesus ficou comovido com as multidões que estavam como ovelhas que não têm pastor. Aquilo comoveu o coração do nosso Deus. Aquilo comoveu o coração dele ao ponto de entregar o Senhor Jesus Cristo, um só com ele, na sua glória como Deus, e dizer para ele: olha, a partir de hoje você é meu filho, hoje te gerei, para que você possa completar, para que você possa fazer, realizar a obra da salvação, para que os homens entendam o que significa a salvação e o amor de Deus. Para muitas pessoas, missão significa muitas coisas diferentes. Muitos países e muitas denominações, agências missionárias, muitas pessoas fazem missão de maneira diferente, significado diferente. Tem gente, por exemplo, que faz missão dando comida para os pobres. É uma maneira de fazer missão. Outros suprem as necessidades de assistência médica. Levam dentistas, médicos para missão, para lugares difíceis, para lugares pobres, e então ajudam as pessoas, e nisso elas estão fazendo missão. Outros criam escolas, constroem escolas em lugares de necessidade, para as crianças, para que elas possam desenvolver ali também o seu conhecimento e possam também essas crianças receberem ensino da palavra de Deus, e isso também é missão. Alguns lugares e algumas denominações investem em lugares muito pobres em microinvestimentos. A pessoa precisa de alguma coisa para ela poder ter alguma renda, então alguém ajuda emprestando um dinheiro para ela comprar uma máquina de costura, por exemplo. E ela ali começa a produzir alguma coisa, e com aquilo que ela produz, ela vai pagando aquela máquina de costura para um fundo que é uma doação de uma denominação e de pessoas que estão ajudando aquele lugar. E este fundo, depois que a pessoa repaga a juro praticamente zero, aquele fundo tira aquele recurso e coloca para outra pessoa, e para outra pessoa, e para outra pessoa, para que haja um desenvolvimento local, onde as pessoas possam gerar riqueza, e possam gerar lucro, e possam gerar a sua própria manutenção. E na verdade, irmãos, essas atividades são louváveis, são maravilhosas. Pastor, o senhor permite tirar esse microfone? Por favor, pastor. Se quiser pegar um sem fio, obrigado. Como o senhor disser, pastor. Então essas pessoas fazem esse trabalho, e é um trabalho muito bonito, é um trabalho louvável, irmãos. Isso tudo é muito maravilhoso e é importante também para a proclamação do Evangelho, não é? Mas, por elas mesmas, essas atividades não são suficientes. A maior necessidade das missões é a proclamação do Evangelho. Chegou um camarada mascarado aqui. A proclamação do Evangelho é a maior necessidade das missões. A gente pode dar comida para os pobres, mas isso não vai salvá-los. Você pode dar medicina para as pessoas, ajudar com assistência médica, mas isso também não vai salvá-las. Você pode criar escolas, educar as pessoas, mas isso também não vai salvá-las. Você pode formar essas pessoas intelectualmente, mas elas vão continuar perdidas do mesmo jeito. Você pode prover finanças, ajudar as pessoas financeiramente, mas isso não vai salvar as pessoas. Só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação do perdido. Só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, glória ao nome de Jesus, só Ele pode livrar o homem do inferno. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele pregava as boas novas, Ele curava os enfermos por todas as aldeias, Ele pregava o Evangelho do reino, as boas novas do reino de Deus. Vocês estão acostumados com o reino do mundo, vocês estão acostumados com o reino das trevas, vocês estão acostumados com endemoniados, com pessoas enfermas, com pessoas que são desabilitadas, mas eu cheguei, Jesus dizia, pregando a vocês o reino dos céus. É chegado a vós o reino dos céus, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque as pessoas estavam como ovelhas que são sem pastor, ovelhas que não têm pastor.
O pastor nos disse hoje, né? Que alguém disse: se você deixar um rebanho sem pastor, em pouco tempo ele vai ser destruído. Nós precisamos de direção na nossa vida. Isso significa que faltava às pessoas orientação espiritual, direção espiritual, faltava nutrição espiritual. Nós somos seres espirituais, a maior parte do nosso ser é espiritual. Embora nós vejamos a parte física e pareça que ela é maior, nós somos 2/3 espirituais e 1/3 físico. Espírito, alma e corpo, não é verdade? Então a nossa maior parte é espiritual, nós somos seres espirituais, nós fomos criados à imagem do Senhor nosso Deus e para a glória do Senhor nosso Deus. Nós somos criaturas que sempre precisamos do nosso Criador, e nós só encontramos significado na nossa vida em um relacionamento adequado com o Senhor Jesus Cristo. O ser humano só pode ser feliz se ele tiver Jesus no coração. Você fala: mas se uma pessoa, conhece pessoas que são felizes e não tem Jesus no coração. Não, então elas não são felizes. Elas podem ser pessoas que vivem bem, que têm um comportamento muito adequado, mas no coração dela falta alguma coisa. Falta alguma coisa, não, falta muita coisa. Na verdade não falta muita coisa, falta tudo, porque sem Jesus você e eu somos nada, somos coisa, não somos coisa alguma. Faltou Jesus, falta tudo. Ninguém pode ser feliz sem o Senhor Jesus Cristo. E foi o pecado quem separou os homens de Deus, e eles ficaram perdidos e estão caminhando à eterna destruição. E muitas vezes as pessoas não percebem isso. Elas não percebem que elas estão caminhando para a destruição. Eu estava numa viagem e ao meu lado eu estava ao lado de uma senhora, tinha um assento vazio no meio, foi muito antes da pandemia, mas tinha um assento vazio no meio, ela estava sentada à janela, e eu no assento do corredor, e nós começamos a conversar, e eu comecei a falar de Jesus para aquela senhora. Ela me disse: moço, eu não acredito em nada disso, eu estou dizendo a você do que é mais importante, a maior necessidade da missão. Eu estou falando a você que o ser humano precisa de orientação espiritual, que as pessoas precisam de nutrição espiritual, de direção espiritual, que as pessoas estão caminhando para a perdição e na maioria das vezes não se dão conta disso. Eu começo a pregar o evangelho para ela, ela diz para mim: eu não acredito em nada disso, moço, eu acho que quando a vida acaba, acaba tudo. Você morreu, acabou, o ser humano simplesmente deixa de existir e acaba tudo. Eu olhei para ela e falei: que interessante. A senhora sabe que a sua filosofia de vida é interessante? Pelo menos ela é muito confortável. Já pensou você só ter que viver aqui, e quando você morre você não tem que prestar conta para ninguém, você pode viver do jeito que você quiser, porque morreu, acabou tudo. Eu falei: aí, tá legal. Gostei, uma filosofia de vida bem confortável. Agora deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. E se a senhora estiver errada? A senhora está preparada para encontrar com o capeta do outro lado? Ela regalou os olhos assim para mim e disse: não estou não, moço, fala para mim o que o senhor precisa falar, me fala o que o senhor precisa falar. As pessoas estão indo para a eternidade, para a perdição, sem se darem conta de que estão morrendo, estão indo para a perdição eterna. Nós precisamos pregar o evangelho. A maior necessidade da missão é a pregação genuína do evangelho de Jesus Cristo. Nós podemos preparar sermões maravilhosos, e aqui entre nós, nós gostamos de pregar sermão bonito, né? Nós gostamos da nossa teologia, das conturbâncias, das enseráceas, né? Às vezes a gente gosta de dar uma de submarino, a gente mergulha na palavra e vai lá embaixo, não é verdade? Nós gostamos disso, não é? Mas o que salva o pecador é: Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar você, para perdoar os seus pecados, para lhe fazer feliz. Glória a Jesus. O evangelho é simples, o evangelho é fácil. Missão começa aqui, Maceió, é a nossa Jerusalém, glória a Deus. E o mais importante na nossa vida é que nós preguemos o evangelho de Jesus Cristo, o nosso Salvador. As pessoas precisam ouvir o evangelho de Jesus. Se nós descuidarmos a pregação do evangelho, as pessoas estarão destinadas à morte eterna. O segundo tema importante da missão, mais importante da missão, é que
a maior oportunidade da missão está diante de nós. O Senhor Jesus um dia chamou os seus discípulos e disse assim: vocês não dizem que faltam 4 meses até que venha a ceifa? Eu digo a vocês, levantai os vossos olhos e vede que as terras já estão brancas para as ceifas. A colheita está pronta, Jesus disse. Já está pronto. Ele estava se referindo a uma colheita espiritual. Isso significa que há muita gente que vai responder positivamente ao Evangelho. Se houver cristãos querendo compartilhar as boas novas de Jesus, as pessoas lá fora estão querendo ouvir o Evangelho. Hoje em dia, o inimigo das nossas almas quer colocar na nossa mente a ideia de que as pessoas não querem mais ouvir o Evangelho. Quer colocar na nossa mente a ideia de que as pessoas hoje em dia são muito modernas. Elas estão preocupadas com o Facebook, com o Instagram, elas estão preocupadas com o WhatsApp, elas estão preocupadas com a televisão, com isso ou com aquilo, ou com as coisas de hoje em dia, com tanta coisa que se você for pregar o Evangelho, esse negócio de religião já passou. A Europa hoje se considera um continente pós-cristão. Eles dizem que o cristianismo já é coisa do passado, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, porque ela penetra a divisão da alma e do espírito. Glória ao nome de Jesus. A palavra de Deus é sempre nova, a palavra de Deus é gloriosa, e as pessoas, na verdade, no fundo, sem saberem, elas estão ansiosas pela palavra de Deus, elas estão ansiosas pelo Deus da palavra. Quando nós cantamos, tem hinos que a gente canta que falam sobre o céu, e fala que nós temos saudades do céu. Quem já foi no céu aqui? Ninguém foi no céu. Como é que você pode ter saudades de um lugar que você nunca foi? Pois é, você nunca foi no céu, mas um pedacinho de você veio do céu, porque a Bíblia diz que o Senhor soprou em nós o seu Espírito, e a Bíblia diz que o homem, quando ele morre, o Espírito torna a Deus que o deu. Um pedacinho de você conhece o céu, um pedacinho de você conhece o Deus do céu, e ele anela pelo Deus do céu. O homem tem um desejo natural de Deus, é por isso que ele quer as coisas que são extraordinárias, é por isso que o homem fica buscando o super-homem, o homem que pode voar, o homem que tem superpoderes. De onde foi que ele tirou essa ideia? É porque ele conhece o Deus que tem todo o poder no céu e na terra, o Deus que é onipotente, tem todo o poder no céu e na terra. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A maior oportunidade das missões é que as pessoas querem ouvir a palavra de Deus, e nós muitas vezes achamos que hoje o mundo é muito... E outra coisa, viu, desculpe abrir um parênteses aqui, porque as pessoas estão pregando o Evangelho. Olha, você precisa se aproximar de Deus, você precisa ir lá numa reunião dos jovens, você precisa participar de uma... Meu irmão, a mensagem do Evangelho é: Jesus morreu na cruz para lhe salvar, o nome é Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é Jesus. Olha, eu glorifico a Deus porque o presidente Bolsonaro fala muito no nome de Deus, eu glorifico a Deus porque o presidente Donald Trump fala muito no nome de Deus, mas o nome é Jesus Cristo. Foi Jesus quem morreu na cruz por você e por mim, foi Jesus quem nos salvou. Então glorifique o nome de Jesus, não esconda o nome de Jesus, fale no nome de Jesus, proclame o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quando você fala no nome de Jesus, o inferno treme, os demônios correm, os corações são quebrantados e os perdidos são salvos. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome de Jesus quem tem poder. Não é a modernidade que vai impedir a pregação do Evangelho. Eu tenho alguns dados aqui que eu gostaria de compartilhar rapidamente com você, só para que nós possamos entender o poder do nome do Senhor Jesus Cristo e como os homens estão ávidos para receberem a mensagem do Evangelho. Dos temas mais importantes da missão, um dos maiores é a maior oportunidade da missão. É que as pessoas estão abertas para ouvir o Evangelho. Em 1900 não havia nenhuma igreja protestante na Coreia do Sul. Hoje a maior igreja local do mundo pentecostal está na Coreia. Pastor David Young Ji Cho. É a maior igreja. 30% do país hoje, ou mais de 30%, é cristão. Em 1900, menos de 3% de cristãos havia na África.
Na África, menos de 3% das pessoas eram cristãs. Hoje, da linha do Equador para baixo, na África, mais de 50% das pessoas são cristãs. Dê glória a Deus, pelo amor de Deus. 25 mil pessoas aceitam a Cristo diariamente na África. 25 mil pessoas. Na América Latina, em 1900, 50 mil protestantes. Em 1980, 80 anos depois, 20 milhões de protestantes. No ano 2000, pelo menos 100 milhões de crentes salvos, lavados no sangue de Jesus, glorificam o nome do Senhor Jesus na América Latina, não é? E nós sabemos que esse crescimento de 20 milhões para mais de 100 milhões se deve à igreja pentecostal, especialmente à Assembleia de Deus, e começou nos anos de 1911. Na China, em 1950, havia 1 milhão de crentes. E o comunismo expulsou os missionários. Resultado, a igreja cresceu e segue crescendo. Glória ao nome de Jesus. Ora, se a perseguição da China, se pastores indo para o paredão, não pode deter o avanço do evangelho e não pode deter o crescimento missionário, você acha que o Facebook vai? Nós na Flórida disputamos, e o pastor João Luiz lá em Nova York também, disputamos com forças enormes. Nós disputamos na Flórida com a Disneylândia, a Disney World. As pessoas vão para a Flórida para ir na Disney, e elas não querem saber da palavra de Deus. E como é que você pode disputar com a Disney e trazer os brasileiros para Cristo? Com a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, sendo cheios do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais de 85 milhões de cristãos. Na verdade, há muito mais do que isso. Nós só ouvimos que hoje, esses meus dados estão um pouco antigos, na verdade. Nós ouvimos que hoje há mais de 200 milhões de crentes na China, escondidos e perseguidos, e ultimamente muito mais perseguidos. Os nossos irmãos estão lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cerca de 30 mil pessoas aceitam a Jesus todos os dias na China. Na Indonésia, em 1900, havia 500 mil de cristãos. Hoje, mais de 24 milhões de cristãos. Por que a Indonésia? Porque a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo inteiro. A Indonésia é o país que mais tem muçulmanos no mundo inteiro. Mas o Senhor Jesus está salvando aquela gente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que o Senhor Jesus estava querendo dizer quando ele disse: a colheita é grande, mas a colheita está pronta. A colheita é grande, mas ela está pronta. Nós estamos falando da maior oportunidade das missões. Os campos estão brancos. Fale de Jesus, não se preocupe. Fale aos ouvidos, que o Espírito de Deus vai fazer a palavra chegar no coração. Sempre nos diz o nosso pastor, o pastor José Wellington. Pregue a palavra. Há muita gente disposta a aceitar a Jesus como Salvador. Há muitas pessoas que quando chegam na manhã missionária, quando chegam no culto missionário, choram na presença de Deus e dizem: Senhor, me leva para a missão, me leva para a missão. Meu irmão, a missão começa em Jerusalém, começa aqui, começa a fazer missão aqui, começa a falar de Jesus aqui, começa a trazer os perdidos para Deus aqui, e o Senhor vai lhe abençoar, e quem sabe vai lhe levar para a missão. Se você não pode sair para outros países para pregar a palavra de Deus, hoje em dia a globalização está trazendo os outros países para o lado da nossa casa. Uma das coisas que eu observei aqui no estado do Pernambuco e aqui no estado de Alagoas, nesses dias que nós estamos aqui, eu passei por vários lugares onde eu vi imagens de pessoas com turbante. Eu vi várias imagens, inclusive inscrições de pessoas com turbante, parecendo aqueles sheiks ou os árabes, na verdade. E alguma inscrição a respeito dos muçulmanos. Isso porque eles estão crescendo muito no Brasil. Você não pode pregar o evangelho num país árabe, porque talvez você seja até morto se você for pregar o evangelho lá. Mas hoje eles estão morando do nosso lado.
os filhos deles estudam na escola dos nossos filhos. Hoje nós podemos fazer missão, porque eles estão aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque hoje tem Facebook, porque tem Instagram, porque hoje tem o WhatsApp, e você pode evangelizar através desse pequeno aparelho que tem na sua mão, um smartphone, um telefone que é inteligente, que você pode usar para tantas coisas. Hoje você pode começar em Jerusalém e alcançar os confins da terra, sem sair de casa. Você pode pregar o evangelho em qualquer lugar. Você pode pregar o evangelho no ônibus, você pode pregar o evangelho em qualquer lugar do mundo, simplesmente com um telefone no bolso. Os confins da terra vieram para Jerusalém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eles são os nossos vizinhos. O mundo hoje tem uma população de mais de 7 bilhões de pessoas. 11% pelo menos dessa população, 770 milhões de pessoas, são crentes de verdade que podem ser enviados para o campo missionário. Mas 22% dessas pessoas, 1.440.000.000, são cristãos nominais que precisam ser discipulados. Precisam ter uma vida autêntica e verdadeira com o Senhor Jesus. 67% da população do mundo, quase 5 bilhões de pessoas, têm de ser convertido e discipulado, ou seja, 2/3 do mundo precisa ser convertido ao Senhor Jesus Cristo. Muitos deles, irmãos, estão dispostos a aceitar a Jesus, se alguém chegar para falar a eles do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo a maior oportunidade. Se você disser, mas muita gente diz que é politicamente, nos Estados Unidos tem isso, é politicamente incorreto você falar o nome de Jesus, ou você querer pregar Jesus para as pessoas. Isso não é politicamente correto, meu irmão. Não importa se é politicamente correto ou incorreto, o Senhor nos mandou pregar o evangelho até os confins da terra, e o evangelho é: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Foi assim que Daniel Berg e Gunnar Wingren começaram a pregar aqui no Brasil, e Deus levantou uma nação dentro desta nação, a Assembleia de Deus. Mas o maior desafio das missões, nós falamos da maior necessidade, a maior oportunidade, e o maior desafio das missões é que os obreiros são poucos. O Senhor Jesus Cristo disse: rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Os obreiros são poucos. Quando nós nos reunimos, muito poucas vezes nós falamos que os obreiros são poucos. Geralmente, quando os missionários se encontram, ou quando pensamos em missão, o que a gente discute é muito caro. O dólar está muito alto. Mas a Bíblia não, o euro está muito alto. A Bíblia não diz que o dinheiro é pouco, a Bíblia diz que os obreiros são poucos. Porque aqueles que são chamados de verdade, eles não estão preocupados com a cotação do dólar. Eles não estão preocupados com a cotação do euro. Eles estão preocupados em ser obedientes à voz de comando que eles ouviram, e vão obedecer para sair ao campo missionário. E o Senhor vai prover em nome de Jesus. Deus vai abençoar a igreja, e a igreja vai continuar mantendo os seus missionários. Glória a Jesus. A gente nunca lê na palavra de Deus: a colheita é grande, mas o dinheiro é pouco. Não, a colheita é grande. Há muita gente disposta a aceitar a Jesus como Salvador. Há muitos, mas não é dinheiro que falta. O que falta são ceifeiros. O que falta é aquela geração cheia de Deus para evangelizar. O que falta é de volta aquele povo que se identificava como Assembleia de Deus, que em qualquer lugar que chegava estava pregando a palavra de Deus, que com quem quiser que ele estivesse falando, estava sempre pregando a palavra de Deus. Irmãos, essa é uma das declarações mais tristes da palavra de Deus: os obreiros são poucos. Significa que muitos foram abençoados, mas muito poucos de verdade trabalham na seara do Mestre. Muito poucos, na verdade, se dispõem a fazer a obra de Deus. E por que isso acontece? Em primeiro lugar, porque eles ainda estão sentados nos bancos das igrejas pentecostais.
porque ainda estão aqui contentes e confortáveis apenas por ouvir os pastores. O pastor pregou uma mensagem maravilhosa, o presbítero entregou uma mensagem de Deus, ou eu senti a palavra de Deus. Dá um abraço no pastor, parabéns meu pastor, glória a Deus pela palavra, e você sai com a sua alma engordada, você sai feliz da vida para enfrentar mais uma semana de trabalho, e você está satisfeito na sua alma, e os perdidos estão morrendo. Às vezes nós pastores até ficamos contentes, não é? Glória a Deus, porque os nossos cultos são uma bênção. No domingo que vem vai acontecer a mesma coisa, e é por isso que os obreiros são poucos ainda. Estão contentes em apenas esquentar os bancos da igreja, estão satisfeitos em ser espectadores. E nós estamos contentes que eles sejam espectadores. Nós precisamos nos arrepender e desafiar a igreja para ser, na verdade, não espectadora, mas protagonista. Cada um de nós tem a responsabilidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo em todos os lugares. Em todos os lugares, em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito importante que nós amemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Outra razão é porque existe um desequilíbrio na mão de obra, não é? Na balança da mão de obra missionária. Muitos missionários vão para lugares onde já tem muitos cristãos, já tem bastante cristão na área, e chega mais um lá. Poucas vezes vão a lugares onde não há cristãos, onde há poucos cristãos. 95% dos obreiros se concentram nas áreas onde já há cristãos. Há alguns anos atrás o Senhor despertou o nosso coração para fazer um trabalho com os muçulmanos. E nós começamos a conhecer a cultura deles e a estudar. Os nossos pastores todos fizeram um curso sobre a religião muçulmana e dos costumes deles, e mergulhamos um pouquinho mais no conhecimento deles. Nós descobrimos que às vezes a gente tem medo de pregar para um muçulmano porque a gente não sabe. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Nós não temos dificuldade para pregar para os católicos, porque a maioria do nosso povo veio da religião católica. E nós conhecemos bem a religião católica e sabemos aquilo que podemos orientar os nossos companheiros, nossos amigos, para receberem a Jesus e poderem servir a Deus da maneira adequada. Mas os muçulmanos não. Nós não conhecemos o islamismo. Nós não sabemos como é o islamismo. E deixa eu te falar uma coisa. Por causa dessa nossa deficiência, apenas 5% dos missionários de toda a missão do mundo, 5% dos missionários são enviados a missões com muçulmanos. É uma proporção muito pequena. 5% dos recursos de missão, dos bilhões de dólares de recursos de missão do mundo inteiro, só 5% são destinados aos muçulmanos. Eles são a religião que mais cresce no mundo. Hoje são cerca de quase 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Essas pessoas precisam ouvir do Evangelho. Existe uma falta de equilíbrio nesta balança de mão de obra missionária. 80%, 90% das pessoas se concentram em lugares onde há uma maioria ou um grande número de cristãos. E na verdade 2,5% a 4% enfocam os 25% a 28% dos povos do mundo ainda não alcançados. A justificativa é: aquela cidade é grande, cabe mais um. Aquela cidade tem muita gente, nós podemos mandar mais um para lá. Eles não estão fazendo um bom trabalho. Tem muita gente lá que precisaria ser alcançada e não está sendo alcançada. E na verdade, irmãos, nos campos mais remotos e no meio dos muçulmanos, nos países muçulmanos e em outros lugares, as pessoas estão morrendo sem jamais ter ouvido o Evangelho. Por causa da nossa deficiência, dezenas e talvez centenas, quiçá milhares de pessoas estão aceitando a Jesus como seu Salvador em sonhos. O Senhor Jesus está aparecendo a pessoas em sonhos nos países muçulmanos, e elas estão recebendo e aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador.
por causa da nossa deficiência. Quando o Senhor nos chamou para fazer missão, nasceu um desafio na nossa alma: os lugares não alcançados, os povos não alcançados. Como é que a gente faz para atender esta gente? Você não se preocupe, é só você abrir o seu coração, que o Espírito de Deus vai encaminhar todas as coisas. Nós ouvimos um clamor no Haiti, mas não fomos trabalhar na capital do Haiti, estamos trabalhando em 2 cidades remotas, escondidas lá no fundão do país. A primeira delas chama-se Camperran. É uma cidade que só tem energia elétrica em algumas horas do dia, uma pobreza extrema. A outra se chama Jeremias, uma cidade no sul do país, que tem uma grande dificuldade. O Haiti tem terremoto, o Haiti tem furacão, passa pelo Haiti, ela é rota de furacão, é tanta necessidade, é tanta pobreza, é tanta coisa, meus amados irmãos, e nós estamos fazendo missão lá, quietinhos, em alguns lugares onde as pessoas nunca vão, nunca se importam. Lá na África, nós estamos fazendo missão numa cidade que na verdade, é como se fosse um bairro, é um distrito de uma cidade que até o nome é feio, chama-se Lixinga. Nosso missionário, o pastor Roberto Bueno, foi para lá há muitos anos atrás, passou 7 anos na missão, e para cada ano que ele esteve na missão, ele ganhou um presente, uma malária. Cada ano que ele passou, ele teve uma malária. 7 anos, 7 malárias. E quando ele voltou da missão, ele estava bastante debilitado, foi trabalhar conosco lá nos Estados Unidos, e nós continuamos, de certa maneira, a obra que ele começou em Lixinga, e fomos para essa aldeia de Assumani. 8.000 pessoas. A única coisa que existia em termos de religião naquela aldeia, e também era a única casa construída de alvenaria, porque o resto era tudo palhoça, a única casa de alvenaria era uma mesquita muçulmana. Era o único lugar onde havia água, porque eles tinham um poço artesiano, e eles forneciam água para aquelas pessoas, lá no cantão do norte, onde ninguém vai, onde ninguém se importa. As pessoas estão morrendo sem Jesus, e o desequilíbrio é porque as pessoas querem sempre ir para as grandes cidades, onde já tem muita gente trabalhando. Rogai ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu cheguei na África e eu vi no aeroporto, na parede do aeroporto, uma inscrição, um ditado africano que ninguém sabe quem é o autor: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Nós queremos ir longe, nós queremos chegar onde ninguém chega, nós precisamos ir mais longe. O Senhor Jesus mandou que nós fôssemos juntos. Às vezes nós queremos fazer missão independente de qualquer coisa, ou independente de qualquer pessoa. Nós precisamos fazer juntos. É uma expressão no inglês para isso, é teamwork. Eu acho que essa expressão é bem usada no Brasil, não é? Trabalho em equipe, não é mais ou menos isso? Trabalho em equipe, juntos. O Senhor Jesus enviou os seus discípulos 2 a 2. Ainda falta obreiros, porque os crentes pentecostais sentados nos bancos das igrejas são o maior patrimônio imobilizado da missão. Aqui está cheio de recursos esta noite. E sabe o que está acontecendo com todo este recurso? Deus está querendo fazer este recurso ser utilizado para gerar lucro espiritual em nome de Jesus. E o Espírito de Deus esta noite me enviou aqui para lhe dizer que Deus precisa de você na missão, orando, chorando, se importando, contribuindo, começando em Jerusalém, e quiçá amanhã você também indo para o campo missionário em nome de Jesus. Um dos maiores problemas, pastor, eu já vou terminar, mais uns 120 minutos eu termino. Desculpe. Um dos maiores problemas dos governos, escute o que eu vou lhe dizer, uma das maiores expectativas negativas que nós temos para o fim da pandemia é o desemprego. Você se lembra que quando o presidente Bolsonaro assumiu, o governo havia de 13 a 15 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Eu ouvi hoje alguém falar que talvez, ou ontem, alguém falar que talvez, depois da pandemia, nós tenhamos 20 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, procurando uma vaga, procurando um trabalho. Existe
um enorme número de pessoas que vai ficar desempregada ou que já está desempregada. Mas o maior problema da missão é que há desempregados nas igrejas sem serem empregados na obra de Deus. Ou seja, há muito trabalho para fazer e não tem gente que queira fazer. Na obra missionária tem vaga. Tem vaga. E alguém fala assim, mas pastor, se fala isso, alguém vai querer salário. Meu irmão, o nosso Deus não deixa ninguém morrer de fome. Ele cuidou de você até aqui e vai cuidar até o fim. Não se preocupe, mas comece em Jerusalém. Se você não começar agora e não começar em Jerusalém, Deus jamais vai poder lhe usar. Existe um número demasiado de membros das igrejas que estão apenas sentados, cantando, tocando. Como é gostoso! A gente chora, a gente glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus, tudo isso é maravilhoso. Mas missão não tem coral, missão não tem grupo de louvor, missão não tem orquestra. Às vezes a gente está fazendo culto com 3 pessoas, com 5 pessoas, é com meia dúzia. Mas eles têm alma, e o Senhor Jesus morreu por eles, e Ele se importa com a alma deles. Missão é desafio. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Há mais vaga do que desempregados na missão, em nome de Jesus. Como é que eu posso resolver esse problema? Deixa o Senhor falar ao teu coração hoje. Imobiliza o teu coração e a partir de hoje começa a orar. Olha, se você aceita essa palavra, eu quero lhe sugerir e lhe desafiar que a partir de hoje você comece a fazer uma oração simples. Cada vez que você for orar, quando você for dormir, quando você acordar, quando você estiver com seu tempo devocional com Deus, quando você for comer, só peça isso ao Senhor. Senhor, envia ceifeiros para a tua seara. Só isso, você já vai começar a contribuir com a missão. Ou o Espírito de Deus vai começar a fazer um movimento dentro da sua alma. O Espírito de Deus vai começar a te incomodar. E você vai começar a querer saber como é que você faz para evangelizar. Você vai ver, o Espírito de Deus vai tocar você e vai mudar a sua vida. E a primeira coisa que vai acontecer é que você vai começar a sentir que você é uma pessoa mais alegre, mais feliz. Você é uma pessoa que sente que a sua vida é útil, porque a sua vida é útil para Deus. E você pode dizer assim: eu sou um servo de Deus. Porque o servo é aquele que serve, é aquele que é útil nas mãos do Senhor nosso Deus. Eu passei por um país muçulmano no tempo do Ramadã. Minha esposa e eu estávamos passando por aquele país, e o que eu vi naquele país muçulmano no tempo do Ramadã me deixou com vergonha de Jesus Cristo. Eu quase não podia nem orar de vergonha de Jesus, da maneira carinhosa, da maneira interessada, da maneira dedicada que eles se referem a Alá, que eles fazem para o nome de Alá, estava espalhado por toda a cidade, uma cidade moderníssima, mas Alá para cá, Alá para lá, em todo lugar tinha o nome de Alá, e eles se referiam porque o Alá, e com muito carinho por Alá, tudo para Alá, tudo. O Alá não fala com eles, o Alá nunca disse para eles que os ama, Alá nunca disse que eles vão ter salvação. O Alá diz para eles: olha, você vem para cá, para o meu lado, quando você passar para a eternidade, eu vou decidir se você vai ficar comigo no céu, ou se você vai para o inferno. O Senhor Jesus Cristo te ama, o Senhor Jesus Cristo morreu por você, o Senhor Jesus Cristo disse que te ama. O nosso Pai é um Pai de amor, Ele deu ao Senhor Jesus para nós por amor, e nós não estamos fazendo a obra. Diga para Jesus: Senhor, envia ceifeiros para a tua seara. As pessoas querem ouvir, elas precisam ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Eu ouvi este irmão lá da Indonésia, e ele estava dando um testemunho. Na Indonésia a sociedade é dividida por castas, por famílias. E quando uma família aceita Jesus, toda a família aceita Jesus. Não é alguém que fica independente, mas todos querem ouvir, e precisam ouvir para que todos possam concordar. Nós temos um irmão na Malásia, um pastor por nome Harigus Rimba. Irmão Rimba, pastor Rimba, é um asiático assim, pequenininho, mas cheio do fogo de Deus na vida dele. O irmão Rimba um dia pegou o carro dele e foi numa distância de mais ou menos uns 400 quilômetros, umas 4 horas de distância da cidade de Jakarta, a capital da Indonésia. E ele, quando chegou, passou por algumas vilas, e ele percebeu que
A primeira vila, ele resolveu descer, era tipo de uma ribanceirazinha. Ele passou na primeira vila, tinha uma mesquita, a segunda vila tinha uma mesquita, a terceira vila tinha uma mesquita, mas a quarta vila, que era a última, não tinha mesquita. Ele achou aquilo interessante. E ele foi lá. Quando ele chegou lá, as pessoas estavam trabalhando na cultura do arroz, estavam plantando arroz. Então ele parou o carro, acenou com a mão, as pessoas olharam, ele disse: "Ei, eu sou de Jacarta!" E as pessoas largaram o que estavam fazendo e vieram falar com ele, porque chegou alguém da capital. Ali naquela aldeia moravam 50 famílias, e eram de uma casta. E aquelas famílias vieram para ele: "Você é de Jacarta?" E começaram a conversar, e começaram a se identificar. E lá pelo meio da conversa veio a pergunta de ouro, né? "O que é que você faz na vida?" Ele disse: "Eu sou pastor evangélico." E as pessoas olharam para ele: "O quê? Você é cristão?" "Sim, eu sou cristão, eu sou pastor evangélico." "Você é cristão?" "Sou." Eles disseram: "Faz 15 anos que nós estamos esperando que um cristão chegue aqui para falar do evangelho para nós. Toda a nossa casta do outro lado do país já é cristã, mas nós nunca ouvimos, a gente precisava ouvir também." Eles queriam construir uma mesquita aqui na nossa vila, mas nós não deixamos até que alguém falasse do cristianismo para nós. Eu não estou falando para você do século XIX e nem do século XX, isso aconteceu agora, há poucos anos atrás, no século XXI, o irmão Rimba pregou o evangelho para aqueles homens aquele dia, e as 50 famílias aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória ao nome de Jesus. É o tempo, é agora. A maior oportunidade, o maior desafio da missão é que agora, você e eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos levantemos e digamos: "Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor." Sabe por que você está aqui? Porque Jesus te ama, e porque Jesus ama os pecadores. Sabe por que você ainda está vivo? É porque Jesus te ama, e Jesus ama os pecadores. Você não precisa ser doutor de teologia para falar de Jesus para alguém. Você não precisa saber toda a escatologia para dizer que Jesus vai voltar, e que a pessoa precisa aceitar Jesus como Salvador, e que todas essas coisas estão passando, e pelo andar da carruagem, e pelos sinais que nós estamos vendo se cumprirem, nós podemos dizer que daqui a pouquinho, nós vamos ouvir o som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo: "Jesus está voltando, igreja do Senhor." O nosso dia está chegando, mas você e eu não vamos querer nos apresentar diante dele de mãos vazias. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos alcançar os perdidos para Deus, e a hora é essa, a hora é agora, em nome de Jesus. Alguém diz assim: "Mas na sua juventude as coisas eram diferentes, hoje a juventude é diferente." Quem foi falando para você: "Eu sou velho"? Não, eu sou jovem ainda. O pastor João Luiz está envelhecendo, está enferrujando. Eu não, eu continuo jovem, em nome de Jesus, não é? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o que é nos nossos dias é o que era naqueles dias. Não se preocupe, só fale de Jesus. Fale: "Eu conheço Jesus, eu conheço Jesus, eu conheci Jesus." Um dia, era perto do casamento da minha filha caçula, e eu amanhecia aquele dia assim: "Jesus, me dá hoje no meu coração assim, uma palavra para mim falar de ti para alguém, uma coisa diferente. Me dá alguma coisa, Jesus, para mim falar para alguém." Eu estou terminando em 1 minuto. E nós saímos, fizemos algumas coisas, e um pastor e um sobrinho e eu paramos num restaurante brasileiro para almoçar. E quando nós paramos no restaurante brasileiro, veio a garçonete. Era uma senhora, uma jovem senhora. E eu disse para ela assim, antes de começar nada, eu estava tão ávido, eu estava com tanta vontade de falar de Jesus, eu estava me coçando para falar de Jesus. Ela encostou na mesa: "Tudo bem, tudo bom?" Então eu falei para ela: "Posso te falar 3 coisas?" Ela disse: "Pode falar." Eu disse: "Olha, número 1, Jesus te ama. Número 2, Jesus morreu na cruz para você ser feliz, ter os seus pecados perdoados e morar no céu. Número 3, Ele quer ser o Senhor do seu coração e da sua vida, para que tudo isso, essa felicidade, seja realidade." Ela desabou a chorar e saiu.
Eu disse, sim, meu Deus, e agora? Daqui a pouco ela voltou, enxugando os olhos, e disse, desculpem, é que eu não consegui, eu precisava muito ouvir essa palavra hoje. Último testemunho para incentivar a sua fé, em nome de Jesus. Eu estava com meu pai, pastor José Wellington, em uma loja de eletrônicos nos Estados Unidos. E na hora de pagar, eu disse, e agora, Jesus? Fui na caixa. E a caixa, eu olhei para ela e disse assim, olha, você está sabendo o que está acontecendo? Ela disse, não, o quê? O que está acontecendo? E depois eu percebi que ela era uma pessoa supersticiosa. E eu falei para ela, você não está sabendo que você está sendo vigiada? Ela disse, eu estou sendo vigiada? Você está sendo, você não se deu conta? Não. Ela olhou para a câmera da loja. Eu disse, olha, desde que o dia amanheceu, desde que você saiu de casa, desde que você entrou aqui, estão te acompanhando. Ela, estão me acompanhando? Sim. Olha, Jesus Cristo não te perdeu de vista um segundo. Jesus te ama, Ele está cuidando dos detalhes da sua vida. Jesus quer te salvar, para você ser feliz e morar no céu. Ela começou a chorar, meu pai, menino, o que foi? O que você fez? O que você falou para essa mulher, que essa mulher está chorando? Eu falei, pai, eu falei de Jesus para ela. Ele disse, então tá bom, glória a Jesus, deixa ela chorar. É tão simples, é tão fácil falar de Jesus. Começa em Jerusalém, porque os confins da terra estão te esperando. Deus quer que você use essa juventude, Deus quer que você use a sua idade adulta, Deus quer que você use a sua idade madura para fazer obra até os confins da terra. Em Madrid, na Espanha, um dos membros da nossa igreja me disse, pastor, chegou lá com o Charlie, ele disse, pastor, há muitos anos atrás eu ouvi do pastor José Wellington na cidade de Caieiras, ele tinha chegado de uma viagem em Israel, passou pelo Egito, contou para nós o que aconteceu, e o Espírito de Deus me chamou para a missão. Era um homem velho, muito maduro, com mais de 70 anos de idade. Ele disse, eu já estou aprendendo, já aprendi a falar a língua deles, e estou saindo para o Egito para fazer missão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os maiores temas da missão, a grande necessidade, a grande oportunidade, o grande desafio. Quem vai aceitar esse desafio hoje, em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus, irmãos amados? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Tem alguém nesta noite para Jesus, irmãos? Aceita Jesus já com a chamada missionária. Glória a Deus. Depois dessa linda palavra, depois desse despertamento de Deus que Ele mandou para nós. Só para saber, tem alguém aqui que não é evangélico ainda? Não é cristão evangélico? Não está ainda lavado, remido no sangue de Jesus? Glória a Deus. Ou alguém afastado, levante a mão, irmão, identifique se tem alguém. Tem alguém, por favor? Você trouxe alguém nesta noite? Glória a Deus. Os irmãos não trouxeram ninguém. Então vamos orar ao Senhor. Quem agradece as nossas ilustres visitas, se é verdade, digam amém em nome do Senhor Jesus. Pastor, muito obrigado por ter vindo, viu? O Senhor te recompense. Foi um bálsamo de Deus para nós. Pastor João, muito obrigado. Irmã Mabel, não é isso? Acertei dessa vez. É nome de rico. Nome de pobre é Zé, Chico e Benedito. Glória a Deus, né? Eu sou Zé, glória a Deus. Por isso que ninguém se ofenda, porque eu sou Zé. Glória a Deus. Botei o meu nome. Irmã Jaqueline, cadê a irmã Jaqueline? Levante a mão. Deus te abençoe, irmã Jaqueline. Pastor João, o Senhor te abençoe. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quero orar pela viagem deles em paz. Orar, diga amém em nome de Jesus, irmãos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor os conduza. Foi de grande valia vossa vinda aqui às nossas Alagoas. Amém? Quem necessita das orações, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pastor Sebastião, entrega o trabalho nas mãos de Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Oremos ao Senhor, o nosso Deus e nosso Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais este dia que nos concedeste, Senhor, para estarmos na Tua presença. Te agradecemos por esta noite maravilhosa, Senhor, a mensagem da Tua palavra, este despertamento envolva
cada vez mais a tua igreja, Senhor, na obra missionária. Abençoa o pastor desta igreja, pastor Osvaldo, dá-lhe graça, a direção do teu Espírito cada dia, para continuar, Senhor, conduzindo os rumos da tua igreja. Teu servo, pastor Joel, pastor João, suas respectivas famílias, oh Senhor, estenda a tua mão poderosa para continuar ajudando e dirigindo. Leva-os em paz, Senhor, aleluia, conduzindo no seu retorno. E assim que a tua mão permaneça estendida sobre todo o teu povo em toda a terra, abençoa as missões, os missionários em toda parte onde estão envolvidos na tua obra, Deus santo e eterno. Assim pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída. Desde agora e para sempre. Pastor Joel, nos dê a bênção apostólica. Amém, meu Deus. A graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. O povo de Deus diz com alegria: amém.